Jesus, eu sempre hei de vencer. Amém, em Jesus, é em Jesus. Amém? Olhando para Jesus. Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus seja sobre a sua vida. Mais uma vez, nós estamos aqui reunidos através dessa transmissão para esse tempo de meditação, reflexão na Palavra de Deus. E a nossa oração é que esse tempo seja um tempo especial para a sua vida, um tempo de edificação e que a gente possa aprender mais da Palavra de Deus para nós. Para você que está nos acompanhando e ainda não nos conhece, muito prazer, eu sou o pastor Moisés, nós somos da Igreja Presbiteriana Renovada de Paulínia, né? E é uma alegria muito grande desfrutar desse tempo com você. Sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. E queridos, nós vamos estar dando sequência nessa série de mensagens que nós iniciamos já há algumas semanas atrás. Nós estamos aí já há algumas semanas meditando na série As Parábolas de Jesus, aprendendo com o nosso Mestre, e tem sido um tempo onde nós estamos aí mergulhando e aprendendo justamente com o nosso Mestre Jesus, né? Jesus contou parábolas e nós podemos extrair lições preciosíssimas, né, para as nossas vidas por meio dessas parábolas. Portanto, a minha oração é que seja um tempo rico para você também. E dando sequência nessa série, eu quero ler com você no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso 44. Mateus, capítulo 13, verso 44. Diz assim o texto sagrado: O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele terreno. Vamos orar? Bondoso Deus, é pela Tua graça e misericórdia que nós estamos aqui diante da Tua palavra, Senhor. E nós suplicamos, fale com cada um de nós. Deus, visita-nos, visita, ó Pai, os nossos irmãos, visita, ó Pai, as nossas vidas. O Senhor sabe, ó Pai, as nossas necessidades e o estado do coração de cada um de nós, Senhor. Mas é em Ti, Senhor, na Tua palavra que nós encontramos conforto, é na Tua palavra que nós encontramos esperança, é na Tua palavra, Senhor, que nós encontramos respostas para os nossos dilemas, Senhor. Portanto, nos oriente, ó Pai, por meio do Teu Santo Espírito, na Tua palavra, Senhor. É a nossa oração. E oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, essa parábola aqui que Jesus nos conta, uma parábola bem curta, né? É um versículo aqui: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha só que interessante. No mundo antigo não havia bancos e não havia cofres da forma como nós conhecemos hoje, né? O jeito normal de você esconder, o jeito normal de você proteger aquilo que você considerava como algo assim de muito valor, era você enterrando aquilo num lugar secreto. E é justamente esse cenário aqui que Jesus está compartilhando conosco por meio dessa parábola. Por ter encontrado um tesouro escondido no campo, um homem ele foi capaz de vender tudo aquilo que ele tinha com a intenção de levantar fundos, comprar então aquele terreno e tomar posse daquele tesouro que ele havia acabado de descobrir. E olha só que interessante. Na semana passada, seguindo nessa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, na semana passada nós meditamos sobre a parábola do grão de mostarda. Jesus ali comparando o reino dos céus a um grão de mostarda, né? E o que é tudo isso, queridos? O grão de mostarda é algo pequeno, é algo que até então, por ser tão pequeno, é algo meio que oculto. Mas aquilo vai e cresce em proporções além das expectativas. O tema da parábola do grão de mostarda que nós refletimos na semana passada é justamente falar ali sobre o crescimento do reino dos céus. Agora aqui nessa parábola, na parábola do tesouro, no tesouro encontrado aqui, o tesouro escondido, o tema dessa parábola é falar para mim e para você sobre o valor do reino dos céus. Jesus aqui ele está explicando que o reino dos céus é como um tesouro, mas é como um tesouro que vale a pena você abrir mão de tudo para você poder possuí-lo. E queridos,
tudo o que a pessoa ela possui, os seus bens, o dinheiro que essa pessoa ela acumulou durante a sua vida toda, nada vale mais em comparação com o reino dos céus. Aqui, queridos, essa pessoa, esse homem, ele está disposto a perder tudo, ele está disposto a vender tudo, ele está disposto a abrir mão de tudo para que ele pudesse ganhar algo muito maior, incomparavelmente maior. Só que aqui entra um detalhe. Para que ele pudesse tomar posse desse tesouro, ele precisou abrir mão de outras coisas. Ele precisou vender tudo aquilo que ele tinha para que ele pudesse então tomar posse desse tesouro. Em outras palavras, para que ele pudesse ganhar, ele precisou perder. E esse é o nosso desafio. Porque, queridos, quem é que gosta de perder? Quem é que gosta de ficar sem a posse de algo que nós julgamos ser importante? Quem é que gosta de deixar de ter alguma coisa que nós entendemos ser importante, aquilo que nós entendemos ser necessário, aquilo que nós entendemos ser proveitoso para a nossa vida? Abrir mão, queridos, a princípio, nos leva a entender que muitas vezes pode ser algo que nos dê um certo prejuízo. Perder nos remete a isso. Perder nos remete a prejuízo. Perder nos remete a dano. Perder nos remete a não ganhar. Essa é a concepção que nós temos. Essa é a concepção que muitas pessoas têm. De que que ganhar, que perder é o contrário de você justamente poder ganhar. E tudo isso, queridos, está ligado a algo que nós compreendemos, pelo menos nós somos educados dessa forma, nós crescemos ouvindo, aprendendo dessa forma, de que perder ele está ligado a uma coisa que é negativa, a uma coisa que é desagradável. Quem é que gosta de perder, seja lá o que for? Você não gosta nem de perder no par ou ímpar. Quem é que gosta de perder? Mas a Bíblia ela vai na contramão disso. Jesus vai nos ensinar o oposto disso. Na verdade, queridos, o Senhor Jesus, ele ensinando aos seus discípulos, lá em Mateus, no capítulo 16, verso 24, ele vai dizer o seguinte, olha só, preste bem atenção nisso. Quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Meus irmãos, ao contrário de tudo aquilo que o mundo aí fora propaga, ao contrário daquilo que nós crescemos aprendendo, ouvindo, habitualmente ouvindo, na linguagem do reino, quem perde ganha. Quem perde ganha. E quando você leva em consideração aquilo que está sendo prometido a você, sem dúvida nenhuma, aquilo que você está agora visualizando, almejando, é infinitamente maior do que qualquer coisa que você possa abrir mão. Uma vez, queridos, os discípulos de Jesus indagaram, dizendo ali para Jesus aquilo que eles estavam perdendo, né? Pelo fato deles estarem seguindo ao Senhor. E aí Jesus responde a eles dizendo lá em Lucas capítulo 18, verso 29. Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Meus irmãos, essa é a linguagem paradoxal das Escrituras. Essas são as palavras que a Bíblia utiliza. É sobre perder para você poder ganhar. É sobre morrer para você poder viver. E quem acha que está ganhando a sua vida, na verdade, essa pessoa ela está perdendo. E que grande perda será, meus irmãos, porque nós estamos falando aqui de um contexto de eternidade. As Escrituras lançam essa pergunta, que dará o homem em troca da sua alma? E a resposta é nada. Não importa, queridos,
quanto dinheiro você tenha, não importa as coisas que você possua, não importa o sucesso que você possa ter tido aí, ou você vem construindo no decorrer da sua vida, com a sua carreira e tudo mais, não importa. Não importa o quanto você é inteligente, não importa o quão bem você tem sido como pessoa. O que a Bíblia deixa claro para nós é que nada pode remediar a perca que você terá por não considerar o valor eterno da sua alma. É sobre isso que a Bíblia nos fala, é sobre isso que Jesus está aqui nos alertando, queridos. É interessante, às vezes a gente caminha na rua, você vai no supermercado, você vai num shopping, você vai, sei lá, numa lanchonete, num restaurante, obviamente quando está tudo funcionando normal. Mas você vai num lugar onde você se depara com muitas pessoas e são pessoas que você não conhece, são rostos que você não conhece. E aí, eu não sei se você já se pegou fazendo isso, você olhando aquelas pessoas, aquele vai e vem, né, pessoas indo e vindo, e você começa a olhar aquele movimento, e olhando aquelas pessoas, olhando aqueles rostos, você começa a tentar imaginar, ou você começa a pensar que cada uma daquelas pessoas que você não conhece, cada uma delas tem uma história. E aí você fica pensando, deduzindo quais são as histórias que cada uma daquelas pessoas elas possuem, né? E naquele vai e vem de pessoas, né, na sua grande maioria ali na correria e tal, a gente começa a pensar não somente nas histórias que elas possuem, mas a gente começa a pensar naquilo que passa na cabeça delas. Por que elas correm tanto? O que elas estão tanto procurando? O que elas estão tanto almejando? E aí, num momento como esse, à luz de uma parábola como essa, nós podemos perguntar, será que essas pessoas, elas fazem ideia da existência de um reino? Desse reino, o reino dos céus? Elas podem estar tão preocupadas, atarefadas com tantas coisas, mas será que elas fazem ideia desse reino? Se elas tomassem de fato conhecimento da existência desse reino, será que toda essa correria que elas estão envolvidas ainda valeria a pena? Ainda faria sentido? Sabe, queridos, aqui a Bíblia vai nos dizer que nada pode remediar a perca que você terá, que essas pessoas terão, se não considerar o valor eterno das suas almas. Mas o que é interessante também é que, ao contrário disso, quem perde a sua vida, e perder a sua vida aqui nesse sentido, queridos, é no sentido de você assumir renúncias. É você renunciar a si mesmo. É você abrir mão dos seus prazeres, de prazeres banais, de prazeres que são ilícitos. É você abrir mão da sua vontade, da sua própria vontade, para você seguir o seu mestre. E quem abre mão, quem perde a sua vida nesse sentido, ganhará um bem que é incomparavelmente superior. É um bem que ninguém pode tomar. É um bem que não se deteriora com o tempo. É um bem, queridos, que é capaz de compensar por todo o sofrimento que nós possamos nos sujeitar justamente por nós abrirmos mão de algo. Mas é num tempo como esse, num momento como esse, eu pergunto para você, o que nós precisamos perder? Porque o que nós estamos aqui falando, queridos, aqui nessa linguagem das Escrituras, para que nós possamos ganhar, nós precisamos perder. E aí eu pergunto para você, o que você precisa perder? O que nós precisamos perder? Sabe, queridos, eu sou inclinado a entender que nós precisamos perder a razão. Nós precisamos perder aquele achismo de que nós somos sempre os certos, que nós sabemos de todas as coisas, que a última palavra pertence a nós, que nós sabemos de tudo. Nós precisamos perder, queridos, a nossa vontade de seguir sempre o nosso próprio caminho, na perspectiva de que nós sempre sabemos o que precisa ser feito. Nós precisamos perder a nossa inclinação natural de desobedecer às leis de Deus e buscar prazeres, satisfação em outros lugares. Nós precisamos perder a nossa busca, uma busca egoísta por afirmação pessoal.
aquele desejo de nós estarmos sempre no centro de todas as coisas, uma busca por reconhecimento, por aplausos de outras pessoas. Nós precisamos, queridos, perder, e nós precisamos matar, com isso nós precisamos matar todos os dias aquilo que é mundano em nós, para que nós possamos ter o Senhor crescendo nas nossas vidas. Nós precisamos perder. Eu não sei o que você precisa perder, mas você sabe aquilo que você precisa abrir mão para que nós possamos de fato tomar posse desse tesouro. Queridos, seguir a Jesus implica em morrer, e essa é a morte que precede a coroa da vida. Nunca se esqueça, meus irmãos, nunca se esqueça de um fato. Nós estamos falando aqui de perder, de abrir mão, de renunciar. E nós nunca podemos nos esquecer de que Cristo Jesus, Ele fez isso por mim e por você. Jesus Cristo é o nosso modelo, Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele um dia, Ele abriu mão de tudo por nós. Jesus, querido, não retrocedeu por causa do que Ele iria perder ao entrar nesse mundo, ao entrar na nossa história. Não, Jesus, Ele renunciou à sua glória, Ele abriu mão de tudo aquilo que lhe era devido, para que no final Ele viesse a sofrer como um malfeitor. Jesus, o Todo-Poderoso, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, Ele entra nesse mundo e Ele renuncia à sua glória, para morrer como um malfeitor, para se fazer maldito em nosso lugar. Queridos, o Todo-Poderoso, Ele foi desprezado, o Todo-Poderoso, Ele foi humilhado, e Ele seguiu e foi até o fim. Foi até o fim. E foi até o fim em obediência, até a morte, e numa morte de cruz. Olhemos para Jesus, queridos. Jesus é o nosso modelo, Jesus, Ele é o nosso exemplo. Tudo isso deveria nos envergonhar, queridos, quando nós começamos a sentir ou a pensar no pesar que nós podemos ter ao ter que abrir mão de alguma coisa para poder seguir a Ele. E é claro, queridos, que abrir mão de algo não é fácil. É claro, queridos, que abrir mão de algo é penoso, é doloroso, mas nada se compara àquilo que Ele passou. E Ele fez tudo isso por mim e por você. Ele fez tudo isso sem Ele merecer. Ele não merecia nada disso. Mas apesar de tudo isso, Ele seguiu nesse objetivo e Ele foi em direção àquela cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Oh, meus irmãos, é por isso que quando o Senhor te pedir para que você venha deixar algo por Ele, não importa o que seja, sempre vai valer a pena. Jesus aqui está usando essa parábola para comparar aqui com o reino dos céus, e Ele compara esse reino com um grande e precioso tesouro. Voltemos a esse texto, Mateus capítulo 13, verso 44, que é o texto dessa parábola. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Queridos, olha só esse detalhe, esse homem, ele abriu mão de tudo o que ele tinha, ele vendeu tudo o que ele tinha, tudo que ele tem, ele vendeu tudo, ele se desfez de tudo, mas ele não fez isso com pesar, ele não fez isso com o seu coração apertado, ele não fez isso com lágrimas no seu rosto, lágrimas de tristeza, não. Diz o texto que ele fez tudo isso, ele vendeu, ele se desfez, ele abriu mão de tudo, mas ele fez tudo isso transbordando de alegria. Transbordando de alegria. E por que, queridos? Ele transbordou de alegria, com um sorriso nos seus lábios. Por que ele fez tudo isso? Ele fez tudo isso por considerar a preciosidade daquilo que ele estava adquirindo. Olha só que coisa maravilhosa, olha só que coisa incrível. Ele não pensa duas vezes.
Ele não cogita de, em algum momento, ele voltar para trás. Não. Ele se arrisca, e ele se arrisca por inteiro. Ele vende tudo que ele tem e ele compra aquele campo porque ele tem absoluta certeza de que vai valer a pena. Ele faz isso com segurança e ele faz isso com paz na sua mente e no seu coração, porque ele sabe que tomando posse desse tesouro, tudo aquilo que ele abriu mão vai valer a pena. Esse homem, ele não tem medo. Ele não tem medo. E a minha pergunta para você, e essa pergunta é para mim também, essa pergunta é para todos nós. O que nós temos medo? Quais são os nossos medos? Por que nós temos tantas dificuldades de abrir mão disso, daquilo? Talvez porque o nosso medo, nós estamos preocupados com o amanhã, e esse é o nosso mal. Nós estamos sempre preocupados com o amanhã, com o porvir, aquilo que nós nem sabemos como vai acontecer, aquilo que não está sobre o nosso domínio. Nós nos esquecemos daquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos, aquilo que nós estamos até de certa forma cansados de ouvir, mas que se esvai na nossa mente. A minha pergunta para você é: do que você tem medo? Do que você tem medo de renunciar? Você está disposto a abrir mão daquilo que for necessário por causa de Jesus? Ou seu medo lhe impede de fazer isso? Quais são os seus medos? Será que Jesus ele é tão precioso como esse tesouro? Será que Jesus ele é tão precioso na sua vida a ponto de você abrir mão de qualquer coisa por ele? A minha pergunta para você, e essa pergunta, repita para todos nós: do que nós temos medo? Do que você tem medo? Oh, queridos, a minha oração é que nós venhamos a pedir ao Senhor, que nós peçamos a Ele para que Ele se revele mais e mais e mais em nós, para que nós possamos compreender a preciosidade que Ele é. Para que nós, com tudo isso, venhamos a amá-lo ainda mais e amá-lo de tal maneira a considerá-lo como o tesouro, aquilo de mais valioso que eu e você nós podemos ter. Aquilo de mais precioso, de mais valioso, que vale mais do que qualquer coisa que eu e você nós podemos ter. Oh, queridos, que nós viemos entender que esse reino dos céus, que Jesus aqui compara a esse tesouro de fato, ele tem um valor único, ele tem um valor incomparável, ele tem um valor singular. E eu termino citando aqui uma frase do pastor Charles Spurgeon, quando ele diz o seguinte: quanto mais do céu existe nas nossas vidas, menos da terra eu e você cobiçamos. É por isso que o Senhor Jesus, ele vai falar tanto sobre o reino dos céus. E nessa parábola, Jesus compara o reino dos céus a um grande, singular e especial tesouro. Não tenha medo, mas nunca se esqueça: para você poder ganhar, você precisa perder. E para que você possa viver, você precisa morrer. A minha oração é que o Senhor aplique a sua palavra nas nossas vidas e que nós possamos, a olhar para esse tesouro e almejar o reino dos céus. Quero orar com você. Feche seus olhos. Bondoso Deus, aqui nós nos encontramos e pedimos ao Senhor, diante de tudo aquilo que nós acabamos de ouvir, aplique a Tua palavra nas nossas vidas. Venha, Pai, ao encontro de cada um dos nossos irmãos. Oh Deus, o Senhor sabe, Pai, como que se encontra a mente, o coração de cada um. Oh Deus, o Senhor sabe exatamente aquilo que está sendo processado na cabeça de cada um nesse momento, Senhor. Oh Deus, que o Senhor possa estar falando conosco, abrindo os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos fazer aquilo que a Tua palavra nos chama a fazer. Abrir mão daquilo que a Tua palavra nos chama, Pai, a renunciar, Senhor. Oh Deus, que a gente nunca venha perder de vista esse bem maior, esse tesouro incomparável que é o reino dos céus. É o Teu reino, Senhor, que traz a direção. É o Teu reino, Pai, que traz propósito, que traz objetividade para as nossas vidas. Oh Deus, que nós possamos almejar o Senhor, querer cada vez mais e mais estar perto de Ti, desejar o Senhor e amar o Senhor mais do que todas as coisas, Senhor. Oh Deus, fala com a Tua igreja, fale conosco. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus.
Amém. Oh, meus irmãos, que o Senhor dê graça à sua vida e que nós possamos estar desfrutando de um tempo como esse, mais uma vez, na próxima semana, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Santo Espírito repouse sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Deus abençoe. Até mais.